resistência e resiliência. Você sabe qual a diferença? Olá, você está no livecast Construindo Novos Hábitos. Eu sou Demian Fernando e essa é a nossa live de número 6 dessa semana do projeto Construindo Nossos Novos Hábitos. E amanhã, dia 8/7, será a nossa 7ª e última live deste primeiro ciclo desse projeto Construindo Novos Hábitos. E antes da gente entrar no nosso tema principal, o objetivo principal iniciado desta live, que se chama Construindo Novos Hábitos, ele tem justamente essa abordagem. Então, nesse momento, hoje é sábado, 6 dias do projeto iniciado. Eu gostaria de saber de vocês como tá, como foi o projeto. O objetivo de construir novos hábitos foi atingido? Sábado é um excelente dia para que você comece a pegar o seu caderninho e fazer as anotações e verificar como foi a sua semana. É um dia para se fazer um balanço, um levantamento de como foi. E verificar se na sua semana você conseguiu construir novos hábitos, e eu garanto que essa verificação vai ser muito surpreendente. Ou de uma forma positiva, que você vai olhar e falar: nossa, consegui fazer coisas que antes eu não tinha conseguido fazer, mesmo que pequenas, mas que fazem grande diferença. Ou pode ser negativa, que vai te dizer: nossa, mais uma semana e eu não mudei nada na minha vida. Indiferente se vai ser uma expansão gostosa ou um incômodo doloroso, o conselho é: faça. Porque tem que ter um ponto mágico, um ponto de virada, um ponto divino na sua vida. E esse ponto é sempre aquele em que você decide fazer as coisas diferente. Aproveita hoje para analisar o que foi a sua semana, o que foi o seu mês e quem sabe planejar a próxima semana, o próximo mês. Tudo bem? Bom, vamos para o nosso tema de hoje. Tem tomado água na parte da manhã quando acorda, muito importante para hidratar o corpo. E vamos para o nosso tema, para a nossa rápida conversa de hoje. Hoje é sábado, dia corrido, a live começou um pouquinho mais tarde, mas então vamos rapidamente, porque vamos falar sobre paciência, resistência e resiliência. 3 conceitos que eu gosto muito de falar a respeito, mas que para esse objetivo aqui é muito mais rápido. Então a gente não vai se aprofundar tanto quanto eu gostaria nesses temas, mas certamente nós vamos passar por algumas observações e ponderações sobre eles que certamente vão cooperar no nosso dia. Então, o primeiro ponto é que eu não vou me arrogar a explicar toda a raiz, toda a história por trás de cada um desses conceitos. O objetivo aqui nessa rápida live... Bom dia, Pri! O objetivo aqui nessa rápida live é com que a gente traga luz filosófica para esses conceitos e entenda de uma forma um pouco mais clara e aplicável como que eu posso aplicar eles na minha vida e transformá-los em ferramentas. Vamos lá então. O primeiro dos 3 conceitos é a paciência. E como eu sempre gosto de começar pela etimologia, pelo significado de onde vem, vamos falar um pouquinho sobre o significado de paciência. Característica de paciente, de quem não perde a calma. Qualidade de quem suporta algo sem reclamar, resignação. Virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma, aguentar com tranquilidade uma eventualidade, tristeza ou ação maldosa. Então a gente já viu aqui que a paciência é aquela qualidade ou aquela virtude que nos consegue fazer chegar de um ponto no outro sem perder a calma. Para mim, o conceito de paciência é um dos mais controversos, um dos mais não entendidos que a gente tem dentre esses 3 aqui. Porque é muito fato que a gente fala, quando tá puto, a gente fala: Deus, me dá paciência, porque se me der força, eu mato. Né? Tem várias historinhas, tem várias coisas assim que brincam a respeito do conceito paciência. E a gente pede paciência muitas vezes. Mas será que é paciência o que me falta? Vamos ver os outros 2 conceitos para entender um pouquinho melhor e integrar os 3. Bom, entendemos o que é paciência e agora vamos entender um pouquinho a diferença de resistência. Resistência é a ação ou efeito de resistir, de não ceder, de nem sucumbir. Recusa de submissão à vontade de outrem, oposição,
Projeto foi aprovado apesar da resistência de alguns. Tendência para suportar dificuldades como doenças, fome, grandes esforços, por exemplo, atletas de muita resistência. Então a gente já viu lá que a paciência é aquela capacidade que consegue me fazer chegar do ponto A ao ponto B sem perder a calma. E agora a resistência seria uma segunda qualidade ou capacidade que consegue me fazer chegar do ponto A ao ponto B. Então, se não tiver a resistência aqui, talvez eu não aguente alguma coisa no meio do caminho, spane, que não vai fazer com que eu chegue até o fim, com que eu chegue até o outro ponto de destino que eu quero. Então já perceba com que a paciência vai conseguir eu fazer chegar com calma daqui a aqui. Mas sem a resistência, talvez eu não consiga chegar daqui a aqui. Vamos entender o terceiro para depois a gente amarrar isso tudo. O terceiro conceito que a gente vai falar aqui é o da resiliência, que é diferente dos outros dois, mas complementam-se, ganhando uma tríade de força muito poderosa, que esse é o nosso objetivo filosófico de hoje. Bom, resiliência é a característica dos corpos que, após sofrerem alguma deformação ou choque, voltam à sua forma original, ou seja, a elasticidade. Em sentido figurado, é a capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa ou problemática. Sinônimo superação. Show de bola! Então a gente viu que paciência consegue me fazer chegar sem perder a calma, sem perder a loucura, sem perder a sanidade, sem ficar louco do ponto A ao ponto B. A resistência ela vai me fazer conseguir ter força para aguentar todos os percalços possíveis para com que eu chegue aqui no ponto B. Mas a resiliência também vai fazer a mesma coisa. Ela também vai me dar a capacidade elástica e forte de chegar no ponto B. Mas qual a diferença entre resistência e resiliência? Dentro da resistência, você chega de um ponto no outro depois de sofrer diversos impactos, depois de ser maltratado, depois de passar fome, depois de muito frio, de muito cansaço, depois de muito esforço físico, você chega lá. Mas dentro da resistência, você tem consequências. Então, se você resiste a algo, quer dizer com que você chega vivo no final. Não necessariamente bem, não necessariamente íntegro, não necessariamente inteiro, mas você chega. Já a capacidade da resiliência, ela é aquela que vai te fazer, assim como a resistência, chegar do ponto A no ponto B. Só que ela tem um plus a mais. A resiliência, ela tem a capacidade elástica, ou seja, se isso aqui não fosse uma borracha e eu aplicasse força em cima dela, quando eu soltasse, ela ia ficar assim para sempre. Quer dizer, ela continua sendo uma borracha. Eu continuo usando ela. E ela foi resistente para receber a minha aplicação de força aqui e continuar inteira, continuar viva. Mas se eu solto ela, ela está deformada agora. Ela apenas foi resistente. Se ela, como uma boa borracha, a característica dela é a resiliência, ou seja, a capacidade de sofrer pressões e deformações, e depois, quando essa mesma pressão cessar, ela volta para o seu estado natural. Ou seja, mesmo depois de sofrer o que tiver que ter sofrido, mesmo depois de passar pelo que tiver que ter passado, aquilo que tem a qualidade de ser resiliente volta ao seu estado natural, indiferente do que passou postumamente. Show de bola! Vamos juntar a porra toda. O objetivo dessa live de trazer essa luz filosófica sobre esses conceitos é para que a gente consiga transformar tais conceitos em ferramentas aplicáveis para o nosso dia a dia. Porque de que adianta eu saber o que é paciência, o que é resistência, o que é resiliência, se eu não tiver um pingo de condição ou noção ou vontade de trabalhar com esses conceitos a meu favor? Então o objetivo aqui é para que a gente possa fazer exatamente isso. Agora, unir esses três conceitos. Entendemos que a paciência faz eu chegar sem perder a sanidade do ponto A para o ponto B. Entendemos que a resistência, ela faz eu conseguir chegar, não importa de que forma, do ponto A para o ponto B.
E entendemos também que a resiliência seria o suprassumo disso tudo, porque ela vai juntar praticamente esses conceitos e me permitir passar com sanidade do A para o B, chegar ao finalmente do A com B, mas não de qualquer forma. De uma forma que, assim que essa problemática entre A e B cessar, eu chego no ponto B igual eu saí do ponto A, tão bem quanto. Esse é o objetivo, para que a gente possa entender que quando a gente pede paciência, estamos pedindo por uma capacidade de nos fazer não enlouquecer. Quando pedimos por resistência, estamos pedindo pela capacidade de fazer com que a gente consiga passar por qualquer coisa, de qualquer forma. Quando a gente pede por resiliência, a gente pede ou pratica, a gente se torna capaz de passar por todos esses processos, mas sempre chegando no ponto final da mesma forma que você saiu no ponto inicial. Ou seja, qual que seria mais inteligente eu utilizar como uma ferramenta na minha vida? Como uma capacidade de autorregulação. Se eu estou muito ansioso, talvez eu peça paciência para eu conseguir chegar lá tranquilamente. Se eu estou me sentindo fraco, me sentindo que eu não sou capaz, que me falta alguma coisa, mas eu preciso ir, então talvez eu peça um pouco de resistência, porque indiferente do que vai acontecer aqui, eu tendo ou não, eu tenho que chegar lá. Agora, se eu tenho consciência, se eu me preparo, se eu faço o melhor, se eu busco o melhor por mim, talvez seja mais inteligente, interessante eu desenvolver um pouco mais a resiliência, que é essa capacidade que ela só vem depois de você ter entendido boa parte de tudo que a gente falou aqui em live nessa semana. Como que você se enxerga, quais são os seus hábitos, como que você mapeia ou programa a sua vida, se você já aprendeu a se amar, como que você alimenta e programa a sua circuitaria interna, se usa meditação, se usa PNL, enfim, tudo que nós falamos, ele vai ter, no final das contas, a condição de nos fazer utilizar a virtude resiliência de uma forma muito aplicável e muito maravilhosa para nós mesmos. Então, gente, para resumir a nossa live de hoje, entre os conceitos, as diferenças e a filosofia entre os conceitos de paciência, resistência e resiliência, eu desejo com que vocês possam entender isso cada vez mais, busque extramente essa conversa, esse bate-papo que a gente teve aqui, entender um pouquinho mais, em especial sobre as virtudes que envolve a resiliência. Porque é uma das capacidades que mais tem a condição de fazer a gente demonstrar que nós aprendemos, temos controle emocional, temos força, temos capacidade, temos inteligência e podemos passar por qualquer situação arbitrária que seja, que vamos terminar plenos e maravilhosos como começamos. No máximo, maiores do que começamos. É isso que a gente deve fazer para que a gente possa começar a viver a vida que de fato a gente gostaria de viver. Então, gente, para finalizar o nosso papo aqui, amanhã é domingo, nós vamos ter a nossa última live do projeto Construindo, a última cast live do projeto Construindo Novos Hábitos, amanhã também às 10h05 da manhã, e desejo que vocês se mapeiem. Se serve algum desejo, alguma vontade dentro desse projeto, isso tudo, essa nossa conversa, é essa. Se mapeiem, porque vocês terem a habilidade de se mapear, de conseguir se entender, fazer uma lista, colocar um RG de quem é você, certamente você, ao término dessa ação, já está em outro patamar de você mesmo de existência. Não precisa nem entender agora o porquê disso que eu estou falando. Se você conseguir confiar, acreditar e perder um tempinho se mapeando, entendendo, escrevendo como é um sábado, como foi a minha semana, quais hábitos eu incluí, quais hábitos eu excluí que não eram bons para mim, o que eu pretendo fazer semana que vem, o que eu gostei essa semana, o que eu não gostei, o que eu aprendi, o que foi importante, o que não foi importante, o que pode ser evitado, o que precisa ser acrescentado. Enfim, eu desejo com que vocês se conheçam, pois o caminho do autoconhecimento é um caminho de poder, é um caminho de vitória e um caminho sem retorno. Uma mente, uma vez expandida, é como um paraquedas. Só funciona se estiver aberto e nunca mais volta ao seu estado natural. Fiquem com Deus, um excelente dia. Nos vemos amanhã.
Dé, te amo também. Beijo, muito obrigado a todo mundo e ative sua mente.